Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, para você que está me assistindo à noite, boa noite. Então, nós vamos continuar aqui na nossa aula do Antigo Testamento. Nós vamos dar continuidade. Nós já falamos na primeira parte da aula, certo? Lembrando que nós estamos utilizando esse livro, certo? O Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia. Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar agora a respeito da origem e formação do cânon, né? A origem e formação do cânon do Antigo Testamento. Assim como o Novo Testamento teve uma origem, uma formação, também o Antigo Testamento ele vai ter uma origem e uma formação. Vamos ver aqui que a Torá ela foi declarada encerrada, mais ou menos, pessoal, entre o ano 400 ao ano 330 a.C. Então, já tinha se decretado ali o encerramento da Torá, os 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os Ketuvins, né? Os Ketuvins, ele vai ser mais ou menos lá pelo ano 200 a.C. Lá no final da época ptolemaica, né? Pessoal, isso aqui são datas aproximadas, tá? São datas aproximadas, vocês vão ver que alguns autores vão datar para mais, outros autores vão datar para menos. Como nós estamos utilizando esse livro, Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, então a datação que ele faz é do ano 400 e o ano 330 a.C. para a Torá, e dos Neviins, do ano 200 a.C. Pessoal, então aí, os Ketuvins, eles vão ter uma certa objeção, porque alguns estudiosos da época, eles vão questionar alguns livros. E quais são os livros que vão ser questionados, professor Germano? É justamente aqui o livro Cântico dos Cânticos, o livro de Eclesiastes, o livro de Esther e o livro de Provérbios. Pessoal, o autor ele coloca Eclesiastes, Coelete, né, com esse nome aqui, justamente para diferenciar o eclesiástico, né, do antigo, da Bíblia Católica. Então, esse autor ele utiliza essa nomenclatura para se referir ao livro de Eclesiastes. Então, vamos lá. Esses 4 livros aqui, pessoal, eles foram questionados, né? Dentro da teologia, nós utilizamos um termo chamado antilegomena. O que significa antilegomena, professor Germano? É justamente livros que já foram questionados sua autoria. Então, por que esses livros foram questionados? Foram justamente para verificar se foram de fato escritos, né? Como a ortodoxia fala, que eles foram escritos, certo? Então, eles vão ser questionados. Então, o termo que nós utilizamos dentro da teologia é o antilegomena. E já os homolegomenas são livros da Bíblia que nunca foram todos considerados inspirados, né? Que nunca foram questionados. Ninguém levantou nenhum tipo de como é que eu posso dizer? Esse questionamento. Pessoal, só um detalhe aqui que eu lembrei, que por mais que esses livros aqui eles foram questionados por alguém, mas todos eles foram considerados inspirados por Deus, tá? Querendo ou não, um autor ou outro ali, um estudioso ou outro ali que vai questionar isso aqui. Porém, se chegou a um consenso, né, nessa época de Abner, nós vamos ver o que foi o Concílio de Abner, e justamente que não foi decretado ali que todos os livros ali eles eram inspirados por Deus. Então, houve os questionamentos, né? São chamados de livros antilegomenação. Porém, eles são diferentes dos livros apócrifos, certo? Ou os livros deuterocanônicos, né? Da Igreja Católica, ou livros da Bíblia Católica, certo? Só para deixar isso bem claro para vocês. Pessoal, então a Tanakh, no modo geral, certo? Vai ser
tudo finalizado ali, quais são os livros que fazem parte do cânon do Antigo Testamento, vai ser justamente aqui nesse concílio aqui, ó, o concílio de Abner, né, no século I. Certo? Esse concílio, pessoal, é um concílio muito importante para o cânon do Antigo Testamento, porque foi nesse concílio que foi decretado quais são os livros que são inspirados por Deus, quais são os livros que são verdadeiramente, que têm a chancela do Espírito Santo. Então, esse concílio ele foi muito importante, ele é um concílio muito importante dentro da formação do cânon do Antigo Testamento. Vamos lá. O concílio, né, o que foi o concílio? Então, ó, o concílio de Jâmnia, que também foi o concílio de Jâmnia, que foi realizado em Ábila, na Terra Santa. O que ficou decidido nesse concílio? Ficou decidido o seguinte, pessoal. Foi consolidado quais os livros que pertenciam ao cânon do Antigo Testamento, certo? Então, foi nesse concílio que nós também podemos chamar, alguns autores, eles chamam de sínodo de Jâmnia, do ano 90/100 depois de Cristo. Então, nesse concílio aqui, pessoal, que foi decidido, foi decretado, certo? Quais são os livros que faziam parte, né, ou pertenciam ao Antigo Testamento, certo? Então, isso aqui é só para que vocês possam ter a noção com relação a quando foi decidido a formação, né, do cânon do Antigo Testamento. Lembrando, pessoal, todos esses dados é desse material aqui, tá? Vamos lá. O cânon tripartite. O que significa isso aqui, pessoal? O que o autor está tentando mostrar aqui para nós? Ele está tentando mostrar que, de fato, né, existia esse cânon tripartite. O que é o cânon tripartite? É o antigo, a Bíblia hebraica, certo? Que é a Tanakh, os Neviins e os Ketuvins, que não é dividido em 3, então nós chamamos de cânon tripartite. Então, o autor ele vai mostrar, né, com alguns dados, com alguns levantamentos de dados, que, de fato, esses livros eles existiram. Por exemplo, as testemunhas mais antigas que atestam uma terceira parte do cânon hebraico remonta ao século II, antes de Cristo. Então, ele vai trazer aqui alguns dados, né, a respeito que o avô de Jesus, Sirac, ele vai falar a respeito que existia aí, sim, né, em 130 a.C. já existia esses livros, já eram livros que eram considerados, tanto o Novo Testamento aqui, ó, a lei, os profetas e os salmos, né, que, querendo ou não, esse cânon tripartite, ele é um cânon de fato, que as pessoas já conheciam, não era uma coisa nova, não foi uma coisa que foi inventada, então era uma coisa que já era se utilizava, né, e nós vamos ver como é que foi a questão do concílio, como é que foi o reconhecimento para que esses livros fossem, de fato, considerados inspirados ou não por Deus. Vamos lá. Os Ketuvins, né, o mais tardio desses livros foi o livro de Daniel. Então, o livro de Daniel vai ser um livro que vai ser incluído mais tarde, né? Ele vai ser redigido entre o ano 167 e 163 a.C. Os Ketuvins e os Neviins, eles foram editados pelos fariseus ancestrais espirituais, os fundadores do judaísmo rabínico. Então, os Ketuvins, né, ele é um cânon de escola, diferente da Torá, que vai ser um cânon de Estado, né, onde vai ser algo dado para o povo. Diferente aqui, que vai ser algo que vai ser criado dentro de uma escola, pessoal, os Ketuvins. Vamos lá. O que se sabe sobre a canonização da Torá e dos Neviins? Então, vamos lá. Como é que foi, né? Como é que aconteceu? Então, olha só. Para a canonização da Torá, os parâmetros básicos são os seguintes. Primeiro ponto que eles analisaram para livros ser considerados inspirados, os livros do Antigo Testamento. A inalterabilidade, ou seja, se aqueles livros ali tinham alguma alteração, tanto na tradução hebraica, como na tradução grega. Então, eles pegaram aqui o exemplar da Bíblia grega e o exemplar da Bíblia hebraica, e eles compararam. Se, de fato, a tradução da Bíblia grega
constava a mesma coisa que estava na Bíblia hebraica. Então, eles verificaram essa questão de alteração. Se não tinha alteração, então o livro é legal. Segundo ponto, a leitura pública, certo? Então, se aquele livro ele era utilizado, né, como leitura pública, se as pessoas conheciam, então, era justamente, eles fizeram essa análise de cada livro do Antigo Testamento. Se cada livro também constava algo relacionado à lei judaica, e o quarto ponto aqui, como eu já falei, a tradução da Torá em grego. Então, esses parâmetros, né, eles vão servir para que a canonização da Torá e dos Neviins pudesse ser válida, pudesse ser falado que esses livros, de fato, eram inspirados por Deus. Os Neviins, os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, teriam sido concluídos como construção literária antes de 220 a.C. Os profetas anteriores, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, se estenderam até mais ou menos do ano 200 a.C. Pessoal, isso aqui são dados que o autor trabalha, certo? O que é importante você saber? Dentro da visão ortodoxa e da visão protestante, nós vamos dizer que quem padronizou a Tanakh, né, ou o Antigo Testamento, foi Esdras, né, que vai ser consolidado lá no concílio, né, de Abner, em Jâmina, né, o concílio de Jâmina em Abner, certo? No ano 90/100 depois de Cristo. Então, essa aqui é a padronização que nós conhecemos aí dentro da ortodoxia ou dentro do meio protestante, certo? Que quem vai padronizar vai ser Esdras. Vamos lá. Pessoal, então, agora nós estamos finalizando aqui a primeira parte, a primeira introdução do cano do Antigo Testamento, certo? Nas outras aulas, vamos voltar com mais 2 aulas, a história do Antigo Testamento e os meios produtores da Bíblia hebraica. Deixa eu parar de compartilhar aqui para falar com você. Espero que essa aula, pessoal, venha ter sido uma bênção na sua vida, certo? Nós tentamos aqui trazer alguns pormenores. Claro que nós não iremos conseguir dar conta de tudo aquilo que o autor fala. Nós separamos apenas algumas partes que nós julgamos mais importantes para o seu conhecimento bíblico e teológico, certo? Que você possa fazer novamente as suas leituras, que você possa orar a Deus para que o Senhor possa estar a cada dia te iluminando e derramando mais sabedoria na sua vida. Tá ok? Vou ficando por aqui. Qualquer coisa, você pode enviar mensagem, você pode mandar um WhatsApp, né? Que nós vamos estar dispostos a estar respondendo as suas eventuais dúvidas. Tá ok? Tchau, tchau. Até a próxima.